Nós vamos começar então nossa terceira videoaula em relação à prestação de serviços, assistência técnica. E nós percebemos na introdução, na primeira videoaula, que nós temos, por exemplo, um tipo de OS que é manutenção e outro tipo de OS que é suporte. Nós temos uma categoria de OS que é própria e categoria de OS que é terceiros, que está relacionado com contratos. Agora, o que nós vamos observar então nessa nossa videoaula número 3? Nós vamos ver a ordem de serviço, que é do tipo manutenção e na categoria de próprios. Então, as manutenções próprias. E o que nós vamos observar? Nós vamos ver a abertura, a liberação de técnico, o cadastro de cliente no início, vamos ver o lançamento dos equipamentos, a impressão dessa OS, nós vamos observar o lançamento de peça, emissão de requisição, lançamento de serviços relacionado com OS, vamos ver orçamento no modelo padrão e ver que nós podemos então fazer o link com o Word, ter diversos modelos, nós vamos ver as mudanças de estágios que vão acontecer com a OS no decorrer do tempo, vamos ver também o fechamento da própria OS, a emissão do recibo de entrega do equipamento. Bem, algo que nós veremos também são alguns detalhes. Vamos ver OS para atendimento externo, OS com vários equipamentos, a remessa para o fabricante de um determinado equipamento, quando você não vai dar essa manutenção no seu laboratório, você manda para o fabricante, como você ter esse controle. O lançamento da nota fiscal de remessa, que alguém te envia equipamento então, para, por exemplo, um ECF, né, um equipamento vem com a nota fiscal para a intervenção, e aí você vai lançar isso no sistema, para depois você já ter isso automaticamente na saída também. Você vai ver OS com vários equipamentos, né? Vai ver fechamento de um ou outro serviço só, e aí o que acontece com aqueles outros equipamentos que não são devolvidos, que pode ser que o equipamento vieram vários equipamentos e um equipamento foi para o fabricante, né? Então você vai observar isso. Alguns tipos de OS garantia, cortesia, devolução, lembrando que está bem relacionado com a questão do item que você cadastrou. Então nós vamos começar já a colocar a mão na massa. Vamos aqui abrir o nosso sistema e vamos observar o que nós faremos então. Então, serviço aqui. Nós temos uma situação, só para uma questão de análise, quando você tem acesso a todas as OS, que é o nosso caso aqui, depois em relação aos técnicos, a gente vai estar observando numa outra videoaula. Então, você tem a possibilidade também de fazer consultas. Você pode consultar diversas situações aqui. Por exemplo, você pode consultar um determinado cliente. Você coloca o cliente aqui, o número de um cliente, e pergunta para o sistema a informação de quais os equipamentos desse cliente que você tem aqui no sistema. E a partir daí você vai fazer uma consulta. Ou você pode fazer uma consulta de todas as OS que existem. Bem, e aí existem algumas situações. Você pode vir aqui nesse menu superior e fazer o filtro, né? Prioridade, todas, baixa, média, alta, eu quero saber por categoria, eu quero saber por tipo de OS, atendimento. Você pode fazer por situação do OS, pode fazer diversos filtros aqui. E quando você faz um filtro, você clica aqui, uma outra coisa que você pode fazer também é um filtro de data, quer dizer, a partir de quando é que você quer fazer esse corte, né? De repente você fala assim, não, eu quero ver só as OS que começaram no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Não, eu quero ver OS que estão aqui há muito tempo. Até porque você pode fazer uma consulta de OS que estão fechadas, né? Então, OS estão fechadas também, você vai poder fazer a consulta dessas OS aí. E aí, o que você vai poder estar fazendo de uma forma tranquila? Após você fazer o filtro seu, o que você vai fazer? Você clica aqui em F8. Você clicou em F8, vão aparecer as OS que preenchem esse perfil que você está analisando, né? No caso aqui, eu pedi, olha, eu quero as OS que estão em análise. Então, aqui eu tenho a quantidade de OS que estão no meu sistema em análise, tá? E aí eu vou ter aqui as informações. Você pode fazer um filtro também por técnico, né? Você fala assim, eu venho aqui, escolho um técnico e falo assim, olha, eu quero saber as OS que estão em análise desse técnico aqui. Lembrando que todas as vezes que você clicar aqui, mudar alguma informação, você tem que vir em F8 para refazer o filtro. Tá? Percebeu? Aí se você colocar aqui 0, por exemplo, tá? Então você vai poder fazer a consulta de todos os técnicos, volta a quantidade aqui. E aqui você pode fazer o filtro que você quiser. Olha, em OS próprias, eu quero saber categoria própria, em análise, todas. Tá? Então você vai fazer a consulta aqui. Você pode vir fazer por prioridade, quer saber em categoria própria, eu quero ver a situação em análise, prioridade, todas as prioridades e todos os técnicos. Você faz consulta aqui, a prioridade baixa. Agora, eu quero ver prioridade média. Será que tem algum? Não tem.
Tá vendo? Tudo está em prioridade baixa. Então você pode fazer a sua consulta aqui. Mudou, você clica F8 e você tem informação. Uma outra situação de consulta, você tem algumas consultas rápidas. Você pode consultar aqui diretamente, aqui usando esse menu aqui à sua direita. Você clica aqui em análise, ele já vai buscar para você, não precisa de dar F8. Você clica em análise concluída, ele já busca a informação quando existe. Serviço aprovado, ele busca a informação para você. Aguarda a peça, ele busca a informação para você que não tem alguma coisa em relação àquele critério. Ou serviços que estão em execução. E aqui você vai ter na mesa dinâmica aqui. Percebe que quando eu mudo aqui, olha, a situação também aqui muda. Então você tem essas informações, são informações importantes para você. Só um detalhe que gostaria de passar para vocês, é que quando você está com uma OS aqui em tela, você percebe que você tem 3 grids aqui, né, com informações diferentes. Por exemplo, eu clico nessa OS aqui, percebeu que eu povoei todo o grid? Então, que informações que eu tenho? Esse primeiro grid aqui, eu tenho informações relacionadas com a ordem de serviço no geral. Então, eu sei se o atendimento é interno ou externo, a categoria, se ela é própria ou terceiros, eu tenho o tipo, se é manutenção ou suporte, e eu tenho informação aqui, abertura. Quando eu vou ao segundo grid aqui, eu tenho algo relacionado com os equipamentos que foram lançados na minha OS, porque eu posso ter, então, vários equipamentos na OS, um ou vários. Então, aqui eu tenho o equipamento que foi lançado, e você percebe que no terceiro grid, à medida que eu vou navegando aqui, eu tenho uma outra situação. Eu tenho informação relacionada a que tipo de peças e serviços que estão linkados nesse equipamento. Então, nesse caso aqui, na prática, eu tenho OS 32, eu tenho essa CPU aqui que eu lancei, e nessa CPU eu lancei essas duas situações aqui. Eu lancei uma peça e um serviço, percebeu? E uma outra informação que eu tenho aqui é o técnico que está trabalhando nesse serviço especificamente, né? Ou que requisitou essa peça especificamente. Então, eu tenho informação aqui do técnico. Então, percebeu que você tem escala aqui em relação a equipamentos, você tem a forma do atendimento, a categoria, o tipo. Em relação a equipamento aqui, você vai ter série, situação, né? Então, aqui é em relação ao OS, aqui em relação ao equipamento, por exemplo, a situação está em análise, a prioridade. Então, situação e prioridade está relacionado com equipamento, tipo, categoria, atendimento relacionado com a OS em si. E quantia, preço, total, técnico e a questão de empresa está relacionado com o quê? Peças e serviços. Então, existe essa lógica que existe no desenvolvimento do sistema e também você pode, então, usufruir de informações reais e você pode aí fazer os filtros que você perceber que é necessário. Bem, nós agora vamos, então, feita essa informação, lembrando que se você clica ou dá um Enter, em qualquer, dá um clique duplo ou dá um Enter, quando você dá o clique duplo, essa informação já vem para você em sua tela. Você já abre a OS para fazer uma consulta ou para fazer uma análise. Então você tem todas as informações relacionadas com a OS aqui, pode utilizar o sistema de forma plena. Ok? Eu vou aqui, vou retornar. E agora eu vou fazer então a abertura de uma ordem de serviço. Antes, eu preciso ter a informação do cliente. Então, se você o cliente não tiver cadastrado, é um cliente novo, você clica aqui em F3, clientes, e você vai ter a possibilidade de fazer aqui o cadastro do cliente. Ou, se for o caso, alterar alguma informação do cliente, né? Talvez mudou o telefone, talvez mudou o e-mail do cliente, talvez mudou o endereço. Então, você pode fazer alteração em relação ao cliente aqui também. É bem certo que essa tela ela vai variar um pouco, porque como o sistema é dinâmico, depende muito de como você está configurado para lançar informações aqui. Pode ser que saia uma tela completa como essa, pode ser que saia uma tela com apenas algumas informações essenciais aqui para que você lance. Bem, eu vou partir do princípio que eu já tenho o meu cliente lançado, eu vou aqui dar um F2 então, vou em abertura. Quando eu faço a abertura, a primeira informação que vai pedir então para mim aqui já é o cliente, quer dizer, para quem que eu estou abrindo essa OS, né? Eu vou fazer aqui a abertura da ordem de serviço. Eu estou trabalhando então com a categoria própria, é o objetivo dessa nossa videoaula. O tipo é manutenção, que é o objetivo da nossa videoaula, e manutenção interna primeiro, depois a gente abre uma externa. Aqui eu vou dizer quem que é o solicitante, eu mesmo estou solicitando. Agora, eu não vou aprovar a OS. Essa OS ela vai passar por uma série de estágios. Pode ser que a OS já venha, a pessoa já está lá na sua frente. Você está abrindo o sistema, a pessoa está lá na sua frente. Olha, pode fazer o serviço? Não pode. Pode ser que um outro fale assim, não, vai precisar de orçamento. Aqui eu trouxe, mas foi o motoboy que trouxe, mas quem vai autorizar uma outra pessoa, então você deixa sem aprovar, você deixa aguardando aqui a aprovação. Uma outra situação
é que, se você percebeu, você pode lançar, então, alguns dados. A nota fiscal de remessa, por exemplo, você pode lançar. Não vai ser o nosso caso aqui, nessa abertura aqui. Uma outra situação que você tem também é que você pode lançar a imagem de documentos. O que é isso? Pode ser que essa OS está vinculada a algum documento, algum tipo de autorização especial, né? Mesmo a nota fiscal de remessa que viesse, se você quiser escanear a nota e lançar dentro do sistema, você pode lançar. Lembrando que você vai gravar essa informação em um repositório, não vai ser na base de dados. Então, você pode buscar a imagem aqui e você tem a situação de você buscar a imagem, aí você tem a situação aqui de você escolher a imagem, está aqui, ó, já veio a imagem, ele grava o nome da imagem, né? E se você quiser dar um zoom na imagem, você dá um clique duplo aqui. Quando você dá um clique duplo, você dá um zoom na imagem. Se você quiser sair daqui do zoom, ou você aperta F10 para sair, ou você vem aqui e fecha. Percebeu? Isso você pode fazer, isso aí, mesmo quando você consultando uma OS, você tem essa informação. Então, se você quiser criar esse repositório e colocar documentos linkados com essa OS, tem toda uma regra de negócio, está relacionado com o servidor e assim por diante. Bem, um outro detalhe que você pode fazer em relação à OS é que você pode aqui já direcionar quais são os técnicos que terão a possibilidade de trabalhar com essa OS. Quais são os técnicos que vão ver essa OS. Por que isso é importante? Pelo seguinte, perceba que você ainda não disse... primeiro, nós dissemos que técnico está vinculado a serviço e peças. Esse é o link para poder pagar comissão e para uma série de coisas. Agora, como eu estou fazendo uma abertura de uma OS, eu parto do pressuposto que eu sei quais são os técnicos que vão observar, vão analisar, vão fazer o diagnóstico do equipamento. Até porque você tem no laboratório, muitas vezes, aquele técnico que trabalha com todas as áreas, mas você pode ter um técnico que trabalha só com CPU, você pode ter um técnico que trabalha só com SF, você pode ter um técnico em eletrônica que trabalha com fonte. Então, você pode direcionar quais são os técnicos que vão trabalhar com essa OS. Até porque, se você não direcionar quem é o técnico aqui, bem, a outra situação que você tem é você linkar um serviço ou um produto ao técnico. Porque senão o técnico, utilizando o sistema lá na máquina dele, ele não vai ter acesso ao OS, porque você não liberou. E aqui você também não vai liberar todos os técnicos que existem na empresa, porque na realidade as OS são direcionadas. Então, para você fazer um filtro, nosso limite aqui, nesse momento, são de 6 técnicos. Não vemos a necessidade de mais de 6 técnicos mexer com o OS, até porque depois você não consegue ter o controle disso. Então, a princípio, eu vou dizer aqui que o técnico 2 e o técnico 1 vão ser os técnicos que vão poder ter acesso a essa OS, vão trabalhar com essa OS. Até porque isso já inibe, já direciona. Então, você tem que ter uma logística disso já feita na sua empresa. Um outro detalhe que eu gostaria de falar com vocês nesse momento é que se, por exemplo, você sente que como existe um ritmo na aula, esse ritmo é um pouco corrido, você ao assistir a videoaula, você pode ir parando a videoaula, dando um pause aí no vídeo e meditando, pode voltar um pouco o vídeo. Então, é um manual eletrônico que você tem, não é simplesmente uma videoaula, é um manual eletrônico que vai te ajudar aqui em momentos futuros a lançar as informações. Talvez é interessante dar uma varredura, assistir toda a videoaula e ir parando depois quando você estiver fazendo, então, novamente a análise com mais calma e na prática. Bem, continuando, eu já lancei então a nota fiscal de remessa, a imagem de produto, quando eu trabalho com esse tipo de situação, e os técnicos que estão liberados para a OS. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou incluir equipamentos na OS, é o meu objetivo. Então, o que eu faço aqui? Vou clicar em incluir. Quando eu incluo, perceba que apareceu aqui já estava liberado em cima, mas eu venho aqui para uma outra aba, né? E nessa aba aqui agora eu vou fazer a informação, vou lançar qual equipamento que eu quero lançar, né? Lembrando que os equipamentos, existe uma regra para isso aqui, né? E eu vou lançar aqui uma impressora, o equipamento que eu vou dar entrada aqui, então eu vou dizer que eu vou dar entrada nesse equipamento aqui. Bem, em relação ao número de série, eu tenho duas situações. Se eu der Enter aqui, e o cliente já tiver séries cadastradas, o que vai acontecer? Se esse equipamento já está cadastrado, ele vai me aparecer aqui. Então, o ideal é você dar um Enter e você vai ter a possibilidade de escolher qual equipamento do cliente que chegou até você. E aqui já tem informações iniciais. Se esse equipamento não estiver cadastrado no sistema, automaticamente você vai ter a possibilidade de incluir esse equipamento. Só você vir aqui, fazer a inclusão. Então, mesmo fazer uma alteração de série quando você é liberado para isso. Uma vez estou com o equipamento já cadastrado, o que eu faço aqui? Seleciono. Então, selecionei já.
No caso aqui, se eu tiver informação de lacre, for SF, eu posso colocar a informação do lacre aqui. Mas aqui eu vou passar rapidamente. Eu digo aqui qual a prioridade que eu tenho em relação a esses equipamentos. A prioridade é baixa, se é média, se é alta. Isso é uma definição que você tem, porque você está com um cliente. Então, é lógico que sua empresa tem que ter uma política para isso. Né? Não é simplesmente tudo é alta prioridade, bem, perde a graça a utilização do sistema. Tudo é média prioridade, pede também de forma similar a utilização do recurso. Então, você tem essa informação que você vai dizer. Se você pergunta para o cliente tudo é para amanhã. Né? Mentira. Tudo para o cliente é para ontem. Amanhã são poucos. Né? Então, para todo mundo é alta. Então, você tem que ter esse critério aí dentro do seu laboratório. A modalidade aqui, ela já vem automática como normal e vai acontecendo durante o decorrer dos lançamentos da OS. Você tem a marca que é informada aqui, que é tudo informação padrão. Né? Você tem o equipamento aqui. Um outro detalhe que você tem é que você vai poder analisar os acessórios. Mas se a impressora veio com cabo de força, veio com cabo de comunicação e veio com a fonte. E tem uma bobina dentro dela. Então, eu já disse aqui quais são os acessórios que vieram com essa impressora. Agora, uma vez feito isso, eu vou lançar, então, os problemas aqui. Os problemas relatados ou os defeitos. Né? Então, eu vou dizer que essa impressora está com... Lembrando que aqui não aceita assento, tá? Está com a impressão falhando. Essa questão de não aceitar assento, tem uma série de situações que está relacionada com nota fiscal eletrônica, e o sistema é todo integrado, então você não tem assentos aqui, não tem cedilha, é leitura pura mesmo, né? Tá? Então não esquece isso, senão vai ficar faltando letras aí na sua informação. Ok? Então tem aqui, já tem informação inicial, depois que eu saio aqui, eu vou dizer para o sistema, agora eu quero gravar a informação. Como é que eu faço? Primeira coisa, tab para sair. Então dou tab, tecla tab, que está à esquerda do seu teclado aí, geralmente está facinho, está escrito tab. Então você deu o tab aqui, aparece a opção de você salvar. Então aqui você vai salvar a OS. Então informações salvas com sucesso. Você lançou esse equipamento. Perceba que aqui já tem uma dinâmica toda que vai aparecendo para você, mas na prática, depois que você salva aqui, da entrada no equipamento e salva, o que você vai fazer? Você vai fazer a impressão da OS. Então você fez aqui a emissão da OS. Pronto. Então a ordem de serviço está emitida aqui, com os dados do cliente, os dados do equipamento, o problema que você alegou, os acessórios que vieram também, está aqui na OS. E você tem uma outra situação aqui, que você tem os técnicos previstos para essa OS. Né? Até porque, quando você leva esse equipamento à prateleira, você pode fazer uma logística na sua empresa de separar por tipo de técnico. Né? E aqui você sabe, até para gerenciar o processo, quem é que vai estar analisada nessa OS aqui. Não necessariamente que a OS vai ser fechada com esses técnicos, porque, como eu falei, questão de técnico está vinculado a serviço produto, ok? Então, tem essa informação, faço a impressão. Tá? E agora, o que vai acontecer? Bem, eu vou sair aqui, nossa OS, nós abrimos aqui, o número da OS é 37, está aqui, sair da OS. E agora, eu vou simular então o tratamento com a OS. Pego essa mesma OS, eu posso, no caso, fazer duas situações aqui, eu posso clicar aqui, ver as OS que estão em análise, essa OS 37 está aqui, já, né? Eu posso clicar e abrir a OS. Uma outra situação que eu posso fazer é vir aqui e já digitar o número da OS, 37, automaticamente a busca OS. Aqueles dados anteriores da abertura estão aqui, se eu tiver a nota de remessa aparece, se eu tiver as imagens do documento aparece aqui, eu posso visualizar também a informação. E posso saber os técnicos que eu liberei para essa OS. Só que você vê que você não pode alterar aqui. Alterar já é uma outra coisa, uma outra videoaula que a gente vai estudar depois. Ok? Então você tem aqui manutenção. E agora, que situação que eu tenho? A primeira situação que eu tenho na OS é a aprovação da OS. Então tem aqui, a OS foi ou não foi aprovada. No caso aqui, não foi aprovada. Só que para aprovar, vai ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma análise da OS. Então, na prática, o técnico, aqui eu tenho a situação da OS já está aqui em vermelho, e na prática, então, o técnico, ele já foi lá, fez o diagnóstico, né? Então tem toda uma interação que você vai ter que criar sua rotina aí, mas o técnico resolveu concluir a análise da OS. Na prática, o que pode ter acontecido antes de concluir a análise? Por exemplo, o técnico foi lá, está fazendo análise, vai lá, na pessoa do estoque, requisita uma peça, né? Então, a pessoa do estoque, ela mesma pode fazer a inclusão aqui, porque você tem a configuração, talvez não seja o técnico que vai fazer a inclusão da peça, talvez o técnico você configurou para fazer a inclusão só de serviço, ele não vai incluir peça. Então, alguém vai ter que ir lá e vai ter que dizer, olha, esse técnico aqui foi aqui e requisitou
um tipo de equipamento para poder fazer um teste, né? Uma peça. Então, ele requisitou essa bateria aqui para fazer a peça. Então, eu estou lançando a peça, né? Aqui eu vou dizer de qual empresa, se é multi-empresa, se você tem várias empresas configuradas no seu sistema, se você não tiver, não se preocupe, esquece o que eu estou falando, né? Mas se você tiver várias empresas, pode ser que a peça ela não esteja no seu estoque, ela esteja no estoque de uma outra empresa do grupo seu, né? Então, você pode escolher qual é a empresa aqui, e o sistema trata essa dinâmica. Mas aqui na nossa apresentação inicial, depois que eu sair aqui da quantidade, eu vou vir aqui e vou lançar então a peça. Lancei. Após lançar, pode ser que você queira fazer uma requisição disso, né? A pessoa do estoque. Então ela pode fazer uma requisição. Requisição para quem? Porque no OS eu posso ter vários técnicos, não posso ter? Não falei isso? Posso ter vários técnicos vinculados ao OS. Você pode ter uma impressora fiscal, por exemplo, você pode ter alguém consertando a fonte e alguém consertando o SF, a cabeça de impressão e assim por diante. E essas pessoas podem pedir peças diferentes, né? Pode ser que a pessoa chegue lá, não, me dá um diodo aí para me consertar a fonte. Não, me dá aí um cabo da fonte. Não, me dá aí uma fonte nova. E pode ser que a pessoa, ela pode chegar lá e falar assim, não, eu quero uma cabeça de impressão, eu quero um flat. E aí já é um outro técnico. Então, a requisição é vinculada ao técnico, né? Então, eu digo aqui, bem, já vai sair aqui o que foi que o técnico requisitou, quem que é o emissor, quem que é o técnico, e você vai pegar a assinatura, porque aqui tem data e hora. Quando o técnico te devolve, e você vai excluir isso aqui, que você vai ver depois, você vai automaticamente, né, a requisição perde seu valor. Então, é uma questão documental que você vai ter que ter o controle dentro aí da tua empresa. Então, o que nós já temos aqui até agora? Eu tenho a informação do equipamento, e perceba que é dinâmico, já percebeu uma coisa? Quando você clica nos menus, os menus são dinâmicos também. Aí eu tenho aqui a informação, já foi requisitada na bateria, e quando eu venho aqui equipamento, a informação do equipamento, o menu já faz uma alteração aqui no menu, percebe? Menu alterando aqui, existe uma dinâmica aqui. Tá? Bem, continuando, já concluí a análise, ainda não concluí a análise, ok. Agora o técnico pode fazer assim, o técnico pode, não, já fiz a análise, já sei o que é que vai acontecer, né, qual é o tipo de problema que tem, então eu vou colocar uma observação do qual o problema que eu detectei aqui na minha OS. Então eu venho aqui em observação e vou dizer então, né, terá que... está com a impressão falhando, não foi o que está dizendo aqui? Então, terá que substituir a cabeça de impressão. Lembrando que não tem acento, né? Então, coloquei aqui, ok. As observações estão aqui, observações. Então, o técnico, nessa hora, nessa data, ele incluiu aqui, terá que substituir a cabeça de impressão. Percebeu? Então, agora, o que vai acontecer? Alguém, o técnico... Bem, eu ainda sou o técnico, eu vou voltar lá na nossa OS 37 e eu vou te informar para o sistema, você lançou, eu vou informar para o sistema que eu concluí a análise. Concluí a análise. Está aqui. Então agora estou aguardando a aprovação. Se tivesse aprovado, eu estaria aguardando o início aqui, ok? Então estou aguardando a aprovação. Detalhe agora. Perceba que nesse momento existe uma outra configuração, estou falando só do recurso, não vou mostrar aqui. Pode ser que se você estiver utilizando esse módulo, que é o módulo de mensagens, então pode ser que alguém vai receber uma mensagem na web, né, pode ser que seu supervisor, de que agora essa OS está preparada para que se faça o orçamento. Então essa comunicação interna é feita via web. Né, o sistema vai ser configurado para poder se mandar um e-mail, isso se a sua empresa for trabalhar com esse recurso. Se não for trabalhar com esse recurso, tudo bem, esquece o que eu falei, é comunicação interna mesmo, né, pelo telefone, olha, está ok, equipamento aqui, ou devolve lá para uma prateleira e alguém visualiza dizendo que aquele equipamento está preparado para que seja enviado o orçamento para o cliente. Bem, já que eu falei essa palavra mágica, orçamento, o que pode acontecer? Só analisando aqui, eu tenho então as observações que estão aqui, aí você vê que já está evoluindo, o sistema foi alterado aqui, análise concluída, está vendo? Isso tem evolução. Mas o diagnóstico está aqui, terá que substituir a cabeça de impressão. Foi o primeiro lançamento que eu fiz. Você vai conseguir navegar aqui e situar, porque é uma questão de controle de você, de como você vai operacionalizar essas informações dentro do sistema de forma simples, né? Então, porque algumas informações aqui na observação são automáticas dentro do sistema. Bem, quando eu retorno aqui, em equipamento, eu posso então vir para a rotina de orçamento.
Esse orçamento pode ser impresso, mandado por fax, pode ser impresso e entregue para o cliente no balcão, pode ser enviado para uma impressora virtual em PDF e você pode enviar isso por e-mail. Então, como você vai operacionalizar isso da empresa? A empresa está fora um pouco do escopo aqui da nossa videoaula. Até porque, uma vez eu tenho um modelo padrão, eu tenho as informações aqui, que é o modelo padrão do sistema, que é equipamento, itens e alguns detalhes aqui. Aí, a informação da empresa e assim por diante. Então, esse é o modelo padrão. Aqui eu posso imprimir e posso mandar para um tipo de impressora virtual, ou posso fazer uma série de situações aqui. Posso escolher a impressora que vai ser impresso, posso ter várias impressoras, posso ter aqui um PDF Creator, que é uma impressora virtual, né? E aí a partir daí eu posso mandar isso por e-mail e fazer uma série de situações aqui. Esse aqui é um programinha que você pode baixar aí na net, é free, pode trabalhar com a questão de mandar por e-mail e assim por diante. Mandar por e-mail, você salva isso em PDF, então você tem essa opção dentro do sistema aqui, ok? Agora, uma outra situação que eu tenho em orçamento é que eu posso trabalhar com modelos de orçamentos que não são padrão. O modelo padrão está em maiúsculo aqui. Você já percebeu na aula da introdução e depois quem assistiu a aula de configuração sabe como criar esse modelo. Então, talvez não vai ser você que vai criar. Talvez já está criado aí. Então, está dizendo assim, orçamento de serviço com SF, orçamento de serviço X, orçamento de serviço Y. Bem, você tem que ter a logística dentro da sua empresa para poder trabalhar com isso. Então, eu tenho aqui um orçamento de serviço, o sistema vai fazer o link com o Word, né? Ele abre o Word, vai fazer então esse link com o Microsoft Word, e aí você, lógico, o equipamento foi criado, tem as suas variáveis, tem uma certa situação, e aqui já sai o orçamento aqui em tela. Esse aqui é um modelinho, que você vai criar o modelo seu da forma que você achar que é importante, fica legal para a tua empresa aí, e nós trabalhamos com Word, não com Excel. Então você tem aqui esse link, e você tem diversas informações que vão ser acondicionadas de forma que dê um design legal no orçamento. Então você pode mandar orçamento, você pode gravar o orçamento e trabalhar aquela mesma rotina, mandar para uma outra impressora, mandar por e-mail, ok. Ou simplesmente ligar para o cliente e falar, vai custar tanto. Então, essa informação aí, você que vai fazer a definição, você tem a logística dentro da tua empresa, você pode analisar a peça que vai ser utilizada e pela informação que foi dada aqui em observações, você pode já gerar o orçamento a partir daí e assim por diante. Ok, feito isso, passou o orçamento, o que vai acontecer? Qual que é o outro estágio? A OS vai passar por um estágio de aprovação, então vai aprovar a OS, está aqui. Aprovei a OS. Quem foi o aprovador? O aprovador foi o João Carlos. Pronto, foi uma outra pessoa, entende? Então está aqui, João Carlos. João Carlos aprovou a ordem de serviço. Então, eu já tenho aqui a situação onde eu tenho a ordem de serviço aprovada pelo João Carlos, e agora um técnico pode abrir a OS, sai de novo da OS aqui, as informações estão todas aqui dentro do sistema, está dizendo para você, a OS foi aprovada, entendeu? Existe aqui uma sequência que você vai criar. E aí eu vou ter aqui, eu vou novamente sair aqui do sistema, e aí eu vou voltar àquela OS lá, que eram as OS que estão com um serviço aprovado, por exemplo. A minha OS está aqui, a OS que eu analisei, está vendo? Mudou o estágio aqui, estou analisando, olha, as informações, aguarda início, está aqui, o serviço já foi aprovado, tá vendo? Então eu tenho aqui o que foi lançado na OS, aí eu vou começar a trabalhar aqui. Aí o técnico foi e iniciou o serviço, né? Tem a data, tem algumas regras, se você informa uma data que não é a data correta, ele não vai deixar você passar, né? Então você tem uma regra aqui, eu vou iniciar serviço, vou deixar aqui a informação que já está no sistema, e automaticamente ele alimentou esse campo aqui, olha, alimentou aqui, início. E eu tenho aqui em observações, novamente, eu vou ter mais informações do que vai acontecer. A OS foi aprovada, né? E você começa a ter informação que é análise concluída, OS aprovada, já sabe que aqui o serviço foi aprovado, foi iniciado. Então você tem informações aqui que vão te ajudar a ir coordenando, administrando, né? Lembrando que você tem, os menus são dinâmicos, à medida que você vai dizendo aqui. Percebe que a prova OS está sempre em aberto. Por quê? Porque pode ser que você já aprovou, mas aí você mudou alguma coisa, abriu, colocou para funcionar, tem um outro problema, então passa por um outro estágio aí, vai ter que ser aprovado de novo. Então é dinâmico, né? Aí você tem na observação tudo que foi aprovado dessa OS. E é bom sempre, quando você tiver uma observação, lançar. É só lançar uma observação aqui, né? Então você vai lançando observações aqui, né? Você pode colocar aqui, feito testes em laboratório.
Então você pode continuar fazendo aqui as observações, que à medida que você vai lançando, vai vindo informações aqui. Aí você vai conseguir navegar essa informação aqui, quando aqui a janela alcançar uma outra dimensão. Ok? Bem, uma vez lançado, eu estou trabalhando com OS, eu vou lançar então que tipo de serviço. Então vou vir aqui, cliquei, sempre lembrando, ó, clico no, ó, e vou ter a informação aqui. O outro detalhe que você pode ter também, está relacionado até com a abertura, tá? Ou pode ser que isso aconteça no laboratório, vai depender muito de como funciona a sua empresa. Essa dinâmica é você que dita ela. Mas vamos supor que você queira, na abertura, ou mesmo durante já a execução do serviço, pode ser que o técnico, ou você na abertura, então existem duas situações, você quer colocar uma imagem do produto aí. Pode ser que você fale, olha, eu vou me resguardar, quero tirar uma imagem aqui desse produto, tirar uma foto do produto e lançar aqui, vou lançar porque tem alguma coisa que não está pegando bem aqui, ou seja, a praxe da sua empresa é lançar as imagens do produto na abertura da OS. Então, esse momento, quem vai definir é você. Só que aí, a OS já vai ter que ser aberta, né, para você poder lançar as imagens. Se não tiver aberto, como é que você vai lançar a imagem? Não tem como lançar a imagem. Então, está aqui, ó. Busca a imagem, aí você pode buscar a imagem do produto em um repositório, né? Aí você tem aqui, aparece a imagem, você der um clique aqui, vai aparecer, olha, como a definição ela é bem menor, né? Se tiver a definição melhor, aparece, expande a tela inteira. Essa definição aqui é menor, aqui eu vou só sair. Então, você pode ter aqui, se você colocou a imagem melhor, você vai poder ver o detalhe do lançamento. Ok? E você pode lançar. Antes de você fechar o OS, você pode lançar a imagem aqui à vontade. Pode lançar no começo, o serviço estava assim, quando o equipamento chegou, todo quebrado. Agora, quando eu concluí, como é que está o equipamento. Então, a dinâmica que você vai ver, porque hoje o webcam é barato, hoje uma máquina digital é barata. Então, a tecnologia que você vai ter que criar a logística, estou te mostrando um recurso que o sistema tem. Como você vai fazer? Bem, aí já é uma outra situação que você tem que decidir. E você pode lançar quantas imagens você quiser associadas a uma OS. É lógico que você vai ter que ter lá no repositório uma pastinha com o nome da OS, uma logística para isso trabalhar. Então você vai ter que pensar como vai ser feito isso. Bem, uma situação que eu tenho aqui, e aí já é uma dinâmica do sistema, é que eu posso pegar em algum momento e dizer que esse equipamento é um equipamento que ele não vai ser, o conserto do equipamento não vai ser feito no meu laboratório. Bem, se eu disser que o conserto não vai ser no meu laboratório, o que eu posso fazer? Posso fazer uma remessa para manutenção. A remessa para manutenção, eu vou ter que informar a data da remessa, vou ter que informar a nota fiscal da remessa, o destino, né? Quer dizer, para onde é que está indo, quem é, para onde é que foi esse equipamento. Tá? Então, posso, por exemplo, aqui dizer que o equipamento foi enviado para um determinado lugar e assim por diante. Depois a gente faz uma OS aqui para você poder entender isso melhor, só para a gente ter uma noção final, geral aqui do sistema. Um outro detalhe que tem, após eu fazer a abertura da OS, lançar os dados, lançar a imagem, assim por diante, agora eu já executei o serviço, eu vou incluir aqui uma peça, mais, né, vou dizer aqui o técnico, esse técnico aqui mesmo, né, eu vou dizer aqui então, o que eu fiz, né, vou dizer que um HT, manutenção de hardware, estou aqui cobrando o valor dela, ok, né, empresa, então, salvei, ok, então, aqui eu já tenho o preço aqui da minha OS, tenho aqui o total, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho as informações aqui nesse grid, olha, posso navegar no grid, né, aqui eu tenho o código, data, o tipo do estoque e assim por diante, tudo relacionado com o equipamento, eu tenho todas as informações aqui. É bem tranquilo, tá? Você pode ter diversas informações no sistema. Feito isso agora, a OS está aprovada tudo, eu sou técnico, o serviço está concluído. Outro detalhe, percebeu que agora a OS está em estágio de execução, a situação dela. Né? Então agora eu vou concluir o serviço. Concluir, informa a data da conclusão. Se eu tentar informar alguma coisa diferente aqui, o sistema faz uma crítica também, não foi concluído dia 5/2/11, o sistema não vai aceitar, né? A data tem que ser menor ou igual a hoje, então eu vou ter que também, a data não pode ser menor que a data da abertura e assim por diante. Então eu vou ter aqui ok, e aí eu vou concluir, substituída a cabeça de impressão. Realizada regulagem no SF. Pronto. Deu ok. Fiz a conclusão, a informação salva aqui. Então tem a data da abertura aqui, tem o início, a conclusão já está aqui também. Né, o tempo que eu fiquei trabalhando com o OS.
ok? E aqui eu tenho as outras opções que pode ser inicial, a ISF, senão vamos ver numa outra videoaula. Ok, eu sou o técnico, né? Acabou a minha parte aqui, tá concluída. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e ou fazer uma consulta aqui, ver todas as OS que os serviços estão concluídos, né? Posso fazer a consulta aqui, e minha OS está aqui, a 37, aqui eu tenho essa informação, a OS está aqui, o equipamento que foi feito aqui, ok, quero acessar essa OS, que eu vou dar um Enter aqui, tá? E agora, o que eu posso fazer nessa OS? Posso alterar dados, posso incluir mais algum equipamento, alguma coisa assim, lançar mais alguma observação, aqui eu tenho minhas observações aqui, né? Tá vendo? E aqui eu tenho, em equipamentos, percebe que eu tenho aqui em soluções, ó, o que foi feito, ó, problema relatado, soluções aplicadas, ó, problema relatado, soluções aplicadas, tá vendo? Eu já tenho outras informações aqui, ó, que são históricos, né? Esse equipamento, por exemplo, o histórico que eu tenho de equipamento, ó, no dia 2 ele veio aqui na empresa, não funcionava, colocou tudo para funcionar, o que foi feito, foi uma garantia, aqui voltou, né, novamente, aqui, e aí quando voltou então, eu fiz o serviço que eu estou fazendo agora, em relação à garantia, também me dá informação da garantia do serviço, e assim por diante. Então, eu tenho todas as informações que eu preciso, aqui, continuo tendo a imagem do equipamento, então vou ter as informações aqui de forma tranquila. Em relação à imagem, só um detalhe aqui, faltou a gente fazer uma coisa com a imagem, né? Eu estava lembrando quando eu fiz. Depois que eu lanço a imagem, eu tenho que salvar a imagem, né? Se eu não salvar a imagem, percebeu que eu busquei a imagem aqui e não tinha, né? Porque eu não tinha salvo a imagem, ok? Então, salvei, voltei aqui só para ver essa questão. Aí eu tenho a imagem aqui, ok. Bem, feito essa informação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, então, o seguinte, eu vou fazer o fechamento da OS. Ó, fechei. No fechamento agora, vai dizer para mim qual equipamento que eu estou fechando, né? Então, eu tenho aqui, ó, OS, fechamento, ok? Então, eu tenho aqui, fechamento, estou dizendo, estou marcando qual equipamento, né? Se eu não marcar um equipamento, ele vai dizer que eu tenho que ter equipamento selecionado, então eu tenho que marcar, porque eu posso ter vários equipamentos aqui. Depois que eu fecho a OS, eu vou ter que jogar uma ocorrência aqui. Essa ocorrência ela é cadastrada quando você vai configurar o sistema. Essa ocorrência ela é cadastrada para uma série de coisas, não apenas para a prestação de serviço. E essa ocorrência serve para a logística, né? Então, ó, essa é atendida com sucesso, para você poder ter uma gestão disso. E aqui são observações financeiras, porque vão partir do pressuposto que você pode ter o recebimento feito num outro caixa, num outro local da empresa, lá no financeiro, você tem que dizer aqui, ó, cliente pagará em cheque. Um exemplo, você pode dizer aqui, ou dizer qualquer outra observação que você tem, se você negociou, deu prazo, se vai ser em cartão, se vai ser 3 vezes no cheque, né? Cheque à vista, ou cheque com 15 dias. A informação, o texto que você vai colocar a informação aqui. Tá? Então, você vai agora pegar, uma vez feito aqui o lançamento, você vem de novo fechamento, né? Aí vai aparecer o recibo de entrega. No recibo de entrega você tem então as informações aqui. Isso aqui é configurável, né? Se você vai sair no recibo de entrega, o problema e a solução, isso vai depender de uma configuração, está na videoaula de configuração, como é que faz isso, tá? Mas aqui tem todas as informações, acessório que chegou, o início e a conclusão está aqui, o problema, né? O que foi gasto, o preço da OS, né? E assim por diante. Aqui o técnico que trabalhou com a OS, então você tem aqui a informação do recibo de entrega. Fechou o recibo de entrega, pronto, concluiu. Essa OS, então, esse ciclo dessa OS, ele está concluído. Percebeu, então? Nós vimos aqui a questão da abertura da OS, vimos como você vai trabalhar com os clientes nessa OS, vimos, então, a abertura da OS própria e alguns trabalhos que para você foi de grande valia essa análise.